Lá nesse vídeo nós vamos falar sobre honra à mãe e como isso interfere profundamente na nossa vida. Para começar, esse é um tema que tem sido muito abordado em alguns lugares, é um tema que as pessoas gostam, é um tema que está em alta por aí. Honrar a mãe e o pai, obviamente, honrar os pais. É bom que as pessoas estejam percebendo a importância disso, percebendo o quão valoroso é a gente honrar a mãe. Então a gente precisa entender o que era honrar a mãe, o que significa isso. Honrar a mãe significa que eu tenho que aceitar ela incondicionalmente e concordar com tudo que ela faz e ouvir tudo e simplesmente não falar nada, não responder a nada. Não. Honrar a mãe é uma questão da gente se colocar no nosso lugarzinho de filho e filha, da gente se colocar no nosso lugarzinho de menor na hierarquia. Eu sou filha, a mãe me deu a vida, a mãe me deu, foi o caminho para eu chegar até aqui. Sem ela, a gente não estaria aqui. Sem ela, eu não estaria gravando esse vídeo, sem ela, você não estaria assistindo esse vídeo. Então a gente precisa entender isso. Mãe é a ligação do céu com a terra. É ela que nos carrega por tantos meses, através do corpo dela que a gente acaba gerando o nosso. Então a gente precisa entender essa questão da honra como um lugar que eu preciso estar. Honrar não significa aceitar incondicionalmente tudo que a mãe faz. A gente precisa olhar para ela, aceitar as escolhas e as opções dela, porque ela é uma mulher adulta. Ela é adulta assim como você. E antes dela se tornar mãe, dela ter tido um relacionamento com o seu pai, que foi também uma parte dele, foi quem te gerou, eles eram homem e mulher antes disso. Então a sua mãe, antes de ser mãe, ela é uma mulher. Ela tem uma história, ela foi filha também. Ela é filha também. Ela foi criança, ela tem traumas, tem crenças, tem medos, tem tudo e mais um pouquinho. Eu diria até além. Ela às vezes carrega mais coisas que você, porque você está na busca, você está acessando o autoconhecimento, você não está aqui à toa, certo? Você está aqui buscando se entender, melhorar o que você vive, melhorar as suas questões, melhorar quem você é. E a sua mãe talvez não tenha tido essa oportunidade, talvez não tenha tido tempo, talvez não tenha tido condições. O acesso à internet nos trouxe uma grande luz, nos trouxe um poder imenso de conquistar coisas antes jamais imaginadas. Então a gente tem que olhar para nossa mãe e ver ela como uma mulher que tem escolhas, que tem desejos, que tem gostos, que tem uma vida além de mim, além do filho, da filha. Ela tem, em primeiro lugar, a vida dela como mulher. Em segundo lugar, ela tem a vida dela com os relacionamentos, seja com seu pai, seja com outra pessoa. Depois disso, aí sim ela tem a vida com os filhos. Às vezes, antes disso, ainda vem o trabalho. Cada pessoa tem uma questão com relação a isso. Cada pessoa tem uma preferência, uma ordem. Não existe aqui uma ordem correta. Nós fazemos escolhas com base naquilo que nós conhecemos. Então, um ponto-chave para a gente perceber aqui é não julgar a nossa mãe. E nós, como filhos, temos essa mania terrível e imensa de julgar tudo o que a nossa mãe faz. Se a nossa mãe vai para lá, eu julgo porque ela está indo para lá e porque não é assim e porque não se faz mais assim, já não é mais assado e eu já não concordo mais com isso. Se ela vai para o outro lado, não, também não tá certo, você tá indo por cima de mim, você tá passando por cima de mim. Vocês percebem o nível de dificuldade que é ser uma mãe? Eu não sei se você é mãe, se você é pai. Eu ainda não sou, eu sou só mãe de pet. Mas é um desafio diário. É um desafio diário, por quê? Porque quando a gente bota um filho no mundo, o filho vai refletir e vai duplicar
triplicar as nossas questões internas. Isso é como se fosse até um presente de Deus falando assim, olha, sabe essas questões que você não resolvia? Sabe essas questões que você não queria resolver? Então, tô te mandando elas aí, ó. Bora resolver essas questões. Tá na hora de resolver essas questões. E muitas vezes a gente se irrita, as mães se irritam, os filhos se irritam e ninguém entende ninguém, ninguém se coloca no lugar de ninguém. E por quê? Porque a gente não tá no nosso lugarzinho. A gente não tá no nosso lugar de filho, de filha. A gente quer atropelar as coisas. A gente acha que quando a gente chega numa certa idade, a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito e mãe e pai vão viver a vida deles. Mas não é assim. Pense o que é uma mãe carregar um filho por 9 meses, mais ou menos. E depois que ela protegeu ali, a mãe protegeu a criança e deu tudo que ela precisava. Um parênteses aqui. Você, para ter questões com a sua mãe, para você gostar ou não gostar, você amar ou não amar, você respeitar ou não respeitar, você ter mágoa ou não ter mágoa, não tem a ver com você ter uma mãe presente na sua vida, você ter uma mãe hoje, ou você não ter tido uma mãe que te criou, ou você não ter tido a sua mãe próxima a você. Significa que todos nós, sem exceção, temos mãe. De onde que você veio? Como eu estava falando aqui no início do vídeo. De uma mãe. Então, todo mundo tem mãe. Talvez a sua mãe não tenha sido presente, talvez a sua mãe não tenha participado da sua adolescência, da sua infância, talvez você não conheça ela, não importa. O que importa é o que você está fazendo com isso. Importa que você olhe para isso e veja que você teve uma mãe que te gerou, uma mãe que te acolheu, uma mãe que te deu a vida. Ela podia ter escolhido não ter feito isso, mas ali naquele momento ela deu o amor que ela tinha e foi suficiente. Então não importa se você tem uma mãe fisicamente, hoje presente, se você não tem, alguém também em algum momento te cuidou, em algum lugar te acolheu, certo? Então isso para dizer o quê? Nós todos temos mãe e nós devemos honrar a nossa mãe, nós devemos olhar para o nosso lugar de filho e nos voltarmos sempre para esse lugar. Olharmos para a mãe e ver ela como uma mulher antes de tudo, como uma esposa, como uma parceira, como qualquer outra questão que ela tenha, depois como uma mãe. E isso nos coloca ali no lugar de que sem ela a gente não existiria. Só por isso, eu já devo honrar a minha mãe. E honrar a minha mãe é não olhar julgando ela, não olhar apontando o dedo. Como eu estava falando, muitas vezes a gente briga e acha que a mãe faz tudo errado, principalmente na fase da adolescência, e que a mãe faz tudo errado, e que a mãe faz escolhas erradas, e que ela não sabe o que ela está fazendo, e que eu sei mais, e não sei o quê. Isso tudo é a gente sendo arrogante. Uma pessoa sábia, uma pessoa que está na posição certa dela, obviamente a gente não nasce sabendo isso, talvez você não tenha sido educado dessa forma, mas uma pessoa sábia, ela olha para sua mãe e fala: mãe, eu posso não concordar com tudo que você faz. Eu posso não concordar com a tua escolha política, com as tuas escolhas de vida, com o que você está fazendo do seu tempo, com o que você está fazendo do seu dinheiro, com o que você está fazendo de qualquer coisa da sua vida. Eu posso não concordar, mas isso não me dá o direito de não te respeitar, então eu te respeito. Eu respeito as suas escolhas porque eu sei que você é uma mãe adulta, uma mulher adulta, uma pessoa que pode escolher por si mesma o que quer. Porque eu faço isso para mim também. Quando eu me permito me ver como adulta, eu consigo olhar para minha mãe dessa forma. E eu me distancio disso.
Muitas vezes a gente pega e fica colado na nossa mãe para sempre. A gente fica dependente. E essa dependência cria uma codependência. A gente não é dependente da nossa mãe também, sem que ela dependa de nós de alguma forma. E isso acontece quando a gente não corta o cordão umbilical. A gente precisa cortar esse cordão umbilical com a nossa mãe. Mãe é importante, mãe é especial, mãe é tudo de bom que vocês quiserem achar. Mas ela tem um papel na nossa vida. Ela vai sempre, obviamente, continuar sendo a nossa mãe, mas a gente precisa olhar, por isso entra a honra aqui. Eu olho para minha mãe, eu respeito, eu honro, mas ao fazer isso, ao honrar, eu sigo para minha vida. E vou viver a minha vida, vou construir a minha vida, vou prosperar, vou ter família se eu quiser, vou viver escolhas boas. Isso é honrar a mãe. Eu respeito as escolhas e sigo para minha vida. Não fico dependente dela. E não faço com que essa dependência crie uma codependência. Por que quando a gente tem alguma questão na nossa vida, alguma coisa está acontecendo de difícil, algum problema, qualquer coisa desse gênero, a gente tem vontade de voltar para casa da mãe? A gente fala, ai, cheirinho de mãe, colinho de mãe, quero aqui voltar para casa da minha mãe. Aí, o que acontece com muitas pessoas? Tenho visto um movimento também muito interessante de homens, principalmente homens, que perceberam essa importância de sair da casa da mãe. E eles saem. Quando saem, eles perdem o emprego. E sabe por que isso acontece? Autossabotagem. Autossabotagem é um negócio muito forte na nossa vida. A gente não olha para a dependência que a gente tem, a gente não olha para essa falha que a gente gerou, porque foi a gente que gerou essa dependência. Eu me agarrei tanto à minha mãe, eu achei que essa é a única mulher da minha vida, olhando do ponto de vista do homem. Essa é a única mulher da minha vida. E é a melhor, não existe outra mulher melhor que a minha mãe. E aí eu não saio da casa dos meus pais. A minha mãe faz tudo pra mim, porque vira uma codependência. E eu não prospero em todas as áreas da vida, porque é importante a gente fazer esse movimento de sair da casa dos nossos pais. Talvez isso bata em algum ponto aí em você, mas olhe para isso se isso aconteceu. Porque quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente cria independência emocional, financeira, e a gente tem que andar com as nossas próprias pernas. E ao fazer esse movimento de sair, é aí que eu estou honrando mais ainda os meus pais. Isso pode parecer difícil no início, pode parecer estranho, mas é muito importante que você faça isso. Aliás, isso é extremamente importante. Então, honrar a mãe, vou usar aqui minhas bonequinhas para vocês verem. Honrar a mãe significa o quê? Significa que minha mãe tá aqui, minha mãe é grandinha, eu sou pequenininha, certo? Não em tamanho, não em função, não em nada, apenas em hierarquia. A minha mãe veio primeiro, antes dela também veio a minha avó. Antes da minha avó veio minha bisavó e assim por diante. Atrás dela também tem uma ordem sistêmica atrás dela. E eu sou o segmento dessa ordem. Então eu olho para minha mamãe aqui e agradeço por tudo que ela me deu. Mãe, foi o suficiente que você fez para mim. Foi o suficiente tudo que você fez por mim. Foi importante tudo que você fez por mim. Foi necessário.